A graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém. Vamos abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Com a permissão do Senhor, irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de estudos nesse livro. E eu que geralmente tenho trazido algumas mensagens de maneira pontual, quero junto com os irmãos poder nos prender um pouco nesse livro, né? Que tem poucos capítulos, mas lições preciosas para as nossas vidas, e desde de antemão já peço a oração dos irmãos para que eu possa receber a iluminação do Senhor e poder extrair essas preciosidades e trazer para a edificação dos irmãos, consolo e o crescimento espiritual da nossa igreja. Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 6. Livro de Ruth, capítulo 1, leremos o versículo 1 ao 6. Obrigado. Diz assim o texto: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Palavra do Senhor, irmãos, e que Ele, em sua misericórdia, aplique em nossos corações. Eu vou forçar os irmãos um pouquinho a voltarem no tempo, a forçar a memória e lembrar do período de escola, período de colégio, quando certamente nós nos deparamos na língua portuguesa com, especialmente a gramática, com o assunto de análise sintática. Um assunto um tanto quanto chato, porque ele tem alguns desdobramentos. A análise sintática, irmãos, de maneira bem simples, ela tem a função de dizer, na verdade, ela vai identificar uma palavra e dizer qual é a função que essa palavra tem em um texto. Ela pode ter uma função de sujeito, de predicado, de núcleo do sujeito, adjunto adverbial, enfim. Entre essas funções, a que mais tem um destaque, não é a mais importante, mas é uma das, é o sujeito. O sujeito é aquele que recebe ou tem alguma ação. O sujeito é aquele que emite, que faz alguma ação ou recebe alguma ação. E como é que nós fazemos para identificar esse sujeito? A gramática vai nos dar aquela regrinha. Pergunte ao verbo. Por exemplo, João chutou a bola. Quem chutou a bola? E aí nós vamos obter a resposta, João. Então, João é o sujeito simples dessa frase. Há também, irmãos, a figura do sujeito oculto. É aquele que está na frase, que exerce alguma ação, contudo, ele não aparece de maneira explícita, de maneira clara. Ele está na frase, ele está no texto, contudo, ele não aparece de uma maneira explícita, de maneira clara. Por exemplo, fui à igreja. Os irmãos, ao ouvir fui à igreja, sabem que eu fui à igreja. Então, não precisa ou não precisou eu especificar que eu fui à igreja. Esse eu aqui, que não aparece no texto, é justamente o sujeito oculto. O sujeito que exerce uma ação, mas que não aparece de maneira específica. Quando nós analisamos o livro de Ruth, irmãos, nós vamos perceber que é justamente esse papel, essa função de sujeito oculto que o nosso Deus vai se manifestar. Ou, na verdade, ele vai assumir essa função de sujeito oculto. Ele está no texto, ele está na história. Na verdade, ele está conduzindo toda a história conforme a sua soberana vontade. Contudo, ele não aparece de maneira explícita. Nós não identificamos porque ele não se manifesta através dos sinais, como, por exemplo, aconteceu no deserto, quando ele se manifestou a Moisés através da sarça ardente.
quando ele apresentou os seus sinais no Egito e durante também o deserto, 40 anos, mostrando prodígios e sinais ao seu povo. Ele não aparece através de sonhos ou de revelações. Ele não aparece através de anjo ou até mesmo de um profeta que diz, assim diz o Senhor. Mas embora, irmãos, esse Deus, ele aparentemente esteja oculto, trabalhando de maneira silenciosa, ele está presente. E nós vemos isso também nesses versículos e nós vamos identificar isso nesses versículos que nós acabamos de ler. Embora, irmãos, Deus aparente estar presente, oculto, ele se manifesta apresentando o seu juízo, o seu justo juízo. Nós vamos identificar também que, embora ele esteja aparentemente oculto, Deus ele vai revelar, se apresentar revelando as consequências de atitudes, de ações tomadas fora da sua vontade. E também, embora oculto, Deus ele vai se apresentar manifestando a sua graça. Que Deus nos conduza nesses passos para nós identificarmos isso. Mas o texto nos diz que nos dias em que julgavam os juízes. Essa expressão, irmãos, é mais do que um marco no calendário. É mais do que um ponto na folhinha. Lá em casa, por exemplo, quando em determinado momento termina o gás, nós marcamos exatamente para marcar qual foi o período e vermos quanto tempo foi que durou e vermos e analisarmos quanto tempo ele realmente esteve utilizando o botijão de gás para vermos o que é que temos gastado tanto, para fazer ele gastar tanto. Mas, diferentemente do texto, quando o autor diz nos dias em que julgava os juízes, ele está buscando contextualizar, dizer exatamente o que é que acontecia naquela época para situar o leitor daquele contexto, daquela situação. E nós precisamos também termos esse entendimento, irmãos, para podermos prosseguir na história no livro de Ruth. Qual era o contexto? Qual era a situação daquele povo? Nós temos aí que voltar um pouquinho, lá aí no versículo 25 do livro de Juízes, já vai nos dar um pequeno panorama de como funcionava e de qual era a situação daquele povo. O versículo 25, logo aí em cima, do capítulo 21, que é o último livro de Juízes, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse é um ponto, irmãos, que vai nos mostrar e nos situar qual era a característica daquele povo. Após a morte de Josué, também sucessor de Moisés, o povo não teve um sucessor, não teve uma liderança que continuasse os caminhos de Josué, de Moisés, ensinando e conduzindo o povo. E isso fez com que o povo ele se dissipasse, no sentido de que cada um achava que deveria fazer o que bem entendesse. Que nós podemos chamar isso de uma certa anarquia. Não havia um governo central, não havia uma liderança central como Moisés, como Josué, e como mais para frente haveria os reis. Cada um fazia aquilo que lhe bem parecia. Então, irmãos, cada um tinha um pensamento, um agir, um modo de pensar e agir